Olá, seja bem-vindo ao Top Quiz Brasil. Você encontrará as melhores perguntas para testar seus conhecimentos. Se você adora aprender e desafiar a si mesmo, esse é o lugar certo para você. Se inscreva no canal para não perder nenhum quiz incrível. Não esqueça de curtir cada vídeo para ajudar a espalhar o conhecimento. Pergunta 1. Qual é o planeta mais quente do Sistema Solar? A. Urano, B. Marte, C. Mercúrio, D. Vênus. Resposta correta. D. Vênus. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Isso se deve principalmente ao seu forte efeito estufa, causado pela atmosfera densa de dióxido de carbono. A temperatura na superfície de Vênus pode chegar a mais de 460 graus Celsius. Além disso, Vênus é conhecido por sua atmosfera densa, que é composta principalmente de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico. Pergunta número 2. Onde Santos Dumont realizou o primeiro voo a bordo do 14 bis? A. Paris, B. Rio de Janeiro, C. Nova York, D. São Paulo. Resposta correta. A. Paris. Santos Dumont realizou o seu primeiro voo a bordo do 14 bis em Paris, França, em 1906. Este voo histórico marcou um importante avanço na história da aviação e sua realização do primeiro voo bem-sucedido foi amplamente comemorada. A partir deste momento, a aviação começou a evoluir rapidamente, e hoje é um dos meios de transporte mais utilizados no mundo. Pergunta 3. Em que país teve início o gênero musical conhecido como fado? A. Espanha, B. Argentina, C. França, D. Portugal. Resposta correta. D. Portugal. O fado é uma forma de música tradicional portuguesa. É conhecido por sua tristeza e saudade, e é interpretado com uma guitarra portuguesa e uma voz poderosa. O fado é considerado uma parte importante da cultura portuguesa e é amplamente apreciado tanto em Portugal quanto em outros países. Pergunta 4. Resignação é o mesmo que A. Aceitação, B. Procrastinação, C. Ambição, D. Retaliação. Resposta correta. A. Aceitação. A resignação é a atitude de aceitar ou se conformar com uma situação. É uma forma de lidar com circunstâncias adversas, onde a pessoa se resigna ao fato de que algo não pode ser mudado e busca encontrar uma forma de lidar com essa situação. A resignação pode ser vista como uma forma de alcançar a paz interior e o bem-estar emocional. Pergunta número 5. Qual o antônimo de egoísmo? A. Anarquismo, B. Absenteísmo, C. Altruísmo, D. Capetismo. Resposta correta. C. Altruísmo. Altruísmo é o antônimo de egoísmo. Enquanto o egoísmo se concentra em satisfazer os próprios desejos e necessidades, sem levar em consideração as necessidades dos outros, o altruísmo é uma abordagem que se concentra na ajuda e no bem-estar dos outros, em vez de seus próprios interesses. O altruísmo é um valor fundamental em muitas culturas e religiões, e é uma característica importante de líderes e pessoas respeitadas. Pergunta número 6. Onde nasceu o chefe de Estado e líder espiritual Dalai Lama? A. Nepal, B. Bangladesh, C. Índia, D. Tibete. Resposta correta. D. Tibete. Dalai Lama nasceu no Tibete e é reconhecido como líder espiritual e chefe de Estado da região. Ele é uma figura respeitada em todo o mundo por sua liderança e defesa dos direitos humanos e da cultura tibetana. O Tibete é conhecido por sua rica história e cultura, e é considerado como uma região autônoma dentro da China. Pergunta 7. De acordo com a narrativa bíblica, quem foi o pai do rei Salomão? A. Ezequias, B. Davi, C. Jonatas, D. Saul. Resposta correta. B. Davi. De acordo com a Bíblia, Davi foi o pai do rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel e é conhecido como um dos reis mais sábios e ricos da história. Ele é famoso por construir o Templo de Jerusalém e por ser o autor de muitos livros da Bíblia, incluindo o livro de Salomão. Davi foi um grande líder de Israel e é considerado um dos mais importantes reis da história do povo judeu. Pergunta 8. Qual órgão é responsável pelo controle da circulação de dinheiro no Brasil? A. Banco da Moeda, B. Gráfica Nacional, C. Casa da Moeda, D. Banco Central. Resposta correta. D. Banco Central. O Banco Central do Brasil é o principal órgão responsável pelo controle da circulação de dinheiro no país, além de ser responsável por estabelecer as políticas monetárias e cambiais e garantir a estabilidade do sistema financeiro.
Pergunta 9. Em que data é comemorado o Dia da Bandeira? A. 19 de abril, B. 21 de setembro, C. 15 de outubro, D. 19 de novembro. Resposta correta. D. 19 de novembro. O Dia da Bandeira é comemorado no Brasil em 19 de novembro, data em que a bandeira nacional foi oficialmente adotada pelo país em 1889. A celebração é uma oportunidade para homenagear a bandeira e reconhecer a importância da identidade nacional. Pergunta número 10. Como é chamado o computador cujo objetivo é conectar outros computadores através de uma rede? A. Modem, B. Roteador, C. Servidor, D. Processador. Resposta correta. C. Servidor. Um servidor é um tipo de computador cujo objetivo é conectar outros computadores através de uma rede, oferecendo serviços como armazenamento de arquivos, aplicações e outras informações. Ele atua como uma central de gerenciamento de informações e recursos, permitindo que outros computadores da rede acessem e compartilhem informações com ele. Pergunta número 10. Quais são os únicos seres vivos que não possuem células? A. Bactérias, B. Vírus, C. Selenterados, D. Protozoários. Resposta correta. B. Vírus. Os vírus são os únicos seres vivos que não possuem células. Eles são considerados seres ultra simples e consistem apenas em um material genético, DNA ou RNA, envolto por uma camada proteica. Eles não possuem a capacidade de reprodução independente e precisam invadir uma célula hospedeira para se replicar. Embora os vírus não sejam considerados seres vivos propriamente ditos, eles são responsáveis por uma ampla gama de doenças humanas, incluindo resfriados comuns, gripes, e muitas outras. Pergunta número 12. O que significa hebdomadário? A. Semanal, B. Quinzenal, C. Mensal, D. Diário. Resposta correta. A. Semanal. Hebdomadário é uma palavra que vem do latim hebdomadarius e significa semanal. Em outras palavras, é uma coisa que ocorre ou é publicada uma vez por semana. Por exemplo, um jornal hebdomadário é um jornal que é publicado uma vez por semana, enquanto um pagamento hebdomadário é um pagamento que é feito uma vez por semana. Em resumo, a palavra hebdomadário é usada para se referir a algo que ocorre ou é publicado com uma frequência de uma vez por semana. Pergunta 13. Qual a ciência que estuda a atmosfera da Terra e a climatologia? A. Astronomia, B. Meteorologia, C. Dispersão atmosférica, D. Meteorologia. Resposta correta. D. Meteorologia. Meteorologia é uma ciência aplicada que estuda as leis da natureza que governam o comportamento da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Pergunta 14. De quem é a famosa frase penso, logo existo? A. Platão, B. Galileu Galilei, C. Descartes, D. Sócrates. Resposta correta. C. Descartes. A ideia por trás da frase é que a capacidade de pensar é uma prova da existência de uma mente consciente, ou seja, ele deduziu que mesmo que tudo que ele pensasse ou percebesse fosse falso, a existência de sua própria mente como uma entidade pensante era indubitável e inegável. Portanto, para ele a capacidade de pensar é uma prova da existência de uma mente consciente. Pergunta 15. Qual é o maior país do mundo em área total? A. Rússia, B. China, C. Estados Unidos, D. Canadá. Resposta correta. A. Rússia. A Rússia é o maior país do mundo em área total, com uma superfície de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso a torna mais de 1/7 do tamanho total do planeta Terra. A Rússia é conhecida por sua enorme extensão territorial, que abrange 11 fusos horários diferentes. Além disso, é também o país com a maior população da Europa e o 8º país mais populoso do mundo. Pergunta 16. Em que ano começou a Primeira Guerra Mundial? A. 1914, B. 1939, C. 1945, D. 1917. Resposta correta. A. 1914. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi um conflito global que envolveu a maior parte das nações do mundo, incluindo as principais potências da época. Durou até 1918 e resultou em milhões de mortes e ferimentos, além de graves danos econômicos e sociais.
A Primeira Guerra Mundial é amplamente considerada como o início do século XX e desempenhou um papel importante na formação do mundo moderno. Pergunta 17. Qual é a teoria científica que explica a evolução das espécies ao longo do tempo? A. Teoria da Terra plana. B. Teoria da relatividade. C. Teoria do Big Bang. D. Teoria da evolução. Resposta correta: D. Teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria científica que explica a evolução das espécies ao longo do tempo. Ela é baseada em evidências coletadas a partir de estudos em biologia, geologia e antropologia, entre outros campos. De acordo com a teoria da evolução, as espécies mudam ao longo do tempo como resultado da seleção natural e da variação genética. A teoria da evolução é amplamente aceita pela comunidade científica e é considerada um dos pilares da biologia moderna. Pergunta 18. Qual é o órgão responsável por controlar o equilíbrio e a postura do corpo humano? A. Rim. B. Pâncreas. C. Fígado. D. Sistema vestibular. Resposta correta: D. Sistema vestibular. O sistema vestibular é o órgão responsável por controlar o equilíbrio e a postura do corpo humano. Ele está localizado no ouvido interno e é composto por estruturas sensoriais e neuronídeos que trabalham juntos para fornecer informações sobre a posição e movimento do corpo. O sistema vestibular também é responsável por ajudar a manter a estabilidade da visão durante a movimentação. Lesões ou distúrbios do sistema vestibular podem levar a problemas de equilíbrio, tontura e vertigem. Espero que tenham gostado do conteúdo e aprendido algo novo. Se você quiser mais vídeos como esse, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajudará a continuar criando conteúdo incrível para vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.